Matheus, na boca não pode, tá? Tá. Pode ser? Olha aqui. Pode ser? Giovanni, vai dormir, senão vai tomar remédio. 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 Dormiu. Então fala pro pai, ó. Outro gato preto. Vem aqui. Você quer bala? É. Você vai comer arroz e feijão. Arroz, feijão e franguinho. Nada de bala. Entendeu? Não pode morder meu peito. Segura. Ai. Aí, segura. Segura.